Nossa aula está sendo gravada, tá bom? Se por acaso, pessoal, vocês quiserem abrir o microfone, por favor, levante a mão. Tem um ícone aí, tá? Vocês clicam, levanta a mão, aí eu paro a minha fala para que vocês possam abrir o microfone de vocês, tá? Um de cada vez para que não faça uma salada de fruta aqui auditiva, tá bom? E qualquer informação, qualquer coisa, é só colocar no chat aqui. Eu estou com o chat aberto, estou visualizando bem aqui na minha frente o chat. Dá para me responder cada pergunta de vocês, tá? O conteúdo que eu escolhi nessa revisão do primeiro bimestre foi a estrutura do átomo. Então, você sabe que o átomo ele é a menor porção da matéria, né? E você sabe que essa evolução atômica se deu em relação aos conteúdos dos modelos atômicos, que começou tudo com a filosofia grega, né? Com os gregos, com Empédocles, Aristóteles, Demócrito e Leucipo, né? Esses filósofos gregos também contribuíram muito para a evolução do átomo. Então, o nosso trabalho hoje está relacionado, a nossa aula de hoje será relacionada com a estrutura do átomo. Vamos lá? Então, vamos lá. Estudo do átomo. Tá dando para ver a letra aí no quadro? Tá bom o tamanho? Fala comigo, coloca um ok aí se está tudo legal o visual aqui do quadro. Tá tudo ok. Beleza, obrigado. Show de bola. Então, o estudo do átomo. Então, nós sabemos que tudo que está ao nosso redor é matéria, né? Então, a matéria, ela é composta de partículas extremamente pequenas, de uma forma microscópica que o olho humano não consegue observar. Então, essa composição da matéria está relacionada com os átomos. Então, os átomos é a menor porção da matéria. Nós sabemos que o átomo, né, ele é dividido em algumas regiões. Eu tenho o núcleo e tenho aqui a eletrosfera. Então, essas são as principais divisões que o átomo apresenta. Nós sabemos que o núcleo de um átomo estão contidos as partículas dos prótons e os nêutrons. Certo? Os prótons são partículas que apresentam carga unitária positiva. Os nêutrons são partículas de carga nula, tá? Ela não tem carga. E na eletrosfera, nós temos aqui os elétrons. É onde nós identificamos as partículas de carga unitária negativa. Então, nós sabemos que o átomo é a menor porção da matéria, ele é dividido em duas regiões distintas, do núcleo e eletrosfera. No núcleo, eu tenho as partículas prótons e elétrons, tá? Isso aqui é muito básico, né? Que você já sabe muito bem disso. E na eletrosfera, nós temos aí a presença dos elétrons. Bem, essas cargas que estão atribuídas aqui para você, a carga dos prótons e dos elétrons, essas cargas são cargas relativas, não são cargas reais. Quando você estuda lá em física, você vai ver que você tem uma carga real para os prótons e uma carga real para os elétrons. Mas no estudo da amplitude do ensino médio, nós trabalhamos com apenas a carga relativa. Então, foi atribuído que o próton tem uma carga relativa unitária positiva e os elétrons carga unitária negativa relativa. Tá? Bem, vou desenhar aqui uma estrutura de um átomo, uma estrutura básica. Temos aqui os prótons no núcleo de um átomo, junto com os nêutrons. Vou colocar aqui os nêutrons de cor azul, tá?
E ao redor, eu tenho aqui a minha eletrosfera, onde estão localizados os elétrons. Aqui, ó. Eu tenho aqui apenas a representação de uma órbita. Então, aqui ó, estão os elétrons em vermelho também, essas bolinhas fechadas. Então, esse é um desenho básico de um átomo, tá? De um átomo. Então, existem notações relacionadas com o modelo atômico. E essas notações você trabalha com as partículas elementares em relação aos átomos. Então, nós temos aqui os prótons, na verdade, são as partículas positivas. Então, nesse modelo aqui, eu tenho 2 prótons. Então, aqui eu tenho a quantidade de 2 prótons. Então, são 2 partículas positivas que estão contidas aqui nesse átomo. Os nêutrons, que são simbolizados pela letra N, tá? Eu tenho também 2. Então, você tem aqui, ó, essas bolinhas azuis, eu também tenho 2 nêutrons. Lembrando que um átomo, ele se transforma, ou melhor, um átomo ele é radioativo quando as quantidades de nêutrons é bem maior do que as quantidades de prótons. Quando a proporção for 1 para 1, tá? Ele é um átomo estável. Quando essas proporções ela aumenta, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 2, e quando essas proporções aumentam, esse átomo ele apresenta núcleo instável. Aí ele elimina, né, radiações ou emissão radioativa para fazer com que o seu núcleo obtenha estabilidade e ele vai se transformar num novo elemento químico. Então, como que eu sei que esse átomo é estável? Quando a proporção dos prótons forem muito próximo às proporções, ou melhor, às quantidades dos nêutrons. Quando é que eu sei que esse núcleo é instável? Quando essas proporções foram muito irregulares, ou seja, eu vou ter maior quantidade, principalmente de nêutrons, dentro do núcleo do que em relação aos prótons, tá? Então, quando você tiver uma proporção entre essas 2 partículas maiores, você vai apresentar uma instabilidade nuclear. Então, aí que surge a radioatividade, né? Então, já estou adiantando, porque a gente também irá fazer uma revisão sobre radioatividade, e nesse caso você já sabe identificar como que um átomo ele é radioativo, quando a proporção dos prótons e nêutrons não forem iguais, foram diferentes, né? Foram bem diferentes. Bom dia, desculpe, minha internet caiu, tá tudo bem. Tá bom aqui, galera? Tô vendo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu identifiquei os prótons, que são as partículas positivas, os nêutrons são as partículas no núcleo, que não apresentam carga, né? A carga é nula, porém, a sua massa é igual à dos prótons. Eu vou simbolizar aqui para você, ó. Eu tenho aqui o próton com a massa igual a 1. Sempre quando eu represento um elemento químico, eu coloco lá a massa na parte superior. É o que recomenda a IUPAC, não é o padrão, é o que recomenda. Então, aqui eu vou colocar aqui a massa 1, e aqui a carga vai ser mais 1. Tá? Então, você sabe que o próton ele tem massa 1 e carga mais 1. Os nêutrons, ele tem a mesma massa do próton, porém a sua carga é nula. Então, aqui ó, estou representando a massa e a carga dessas partículas subatômicas, essas partículas elementares em relação ao átomo, ao núcleo de um átomo. Agora, também eu tenho aqui na eletrosfera os elétrons. Os elétrons. Nós sabemos que o elétron representa carga menos 1. Porém, a sua massa é igual a 0. Por quê? O elétron apresenta uma massa bem pequena comparada com as outras partículas subatômicas. Então, por isso, nós desprezamos de uma maneira relativa essa massa do elétron.
Então, simbolizamos no contexto aí que a massa do elétron é igual a zero, a massa bem pequena, então uma partícula de massa praticamente zero. Tá? Ela tem massa, mas relativamente nós vamos considerar ela como zero. Então, aqui, ó, os prótons e os nêutrons são as quantidades de partículas subatômicas responsáveis pela massa, pelo peso do átomo, pelo peso atômico. Hoje a gente não pronuncia mais peso atômico, e sim a massa do átomo. Tá? Então, por que a gente só pega determinação da massa do átomo as duas partículas? Porque são as únicas partículas que têm massa, têm peso. O elétron não tem peso, por esse motivo, ele não entra para a determinação da massa atômica. Então, para você determinar a massa atômica de um elemento químico, você vai ter que somar essas partículas, prótons mais os nêutrons, tá? Então, para determinar a massa atômica de um elemento químico, lembrando que essa massa atômica é determinada pela unidade de massa atômica, lembra no ano passado, nos cálculos químicos, pelo qual a gente temos como base o carbono para determinação dessa unidade de massa atômica. Então, nós temos aqui a massa atômica do elemento químico. Bem, nesse caso aqui, eu posso determinar a massa atômica. Se eu tenho 2 prótons e 2 elétrons, eu vou ter massa igual a 4. Então, a massa atômica desse elemento, simbolizado aqui de uma maneira simples, né, é igual a 4. Então, é só você somar as quantidades de prótons existentes, os prótons e os nêutrons existentes no núcleo, né, que é onde eles estão localizados, e você tem aí a massa atômica desse elemento. Agora, outra notação relacionada com os prótons ou com átomos são o número atômico. O número atômico nada mais é do que as quantidades das cargas positivas existentes no núcleo, que são os prótons. Então, nesse caso aqui, eu falo que o número atômico é igual ao número de prótons. Você já está cansado de ver isso com a professora Cíntia, com os vídeos dela, no 9º ano, no 1º ano lá com a gente, lá, né? Nos vídeos da professora Cíntia. Vocês estão cansados de ver essas notações relacionadas com o átomo. Mas vamos fazer uma revisão para que você possa relembrar, porque vamos evoluir aí o nosso contexto, do nosso conteúdo revisional. Tá? Então, nós sabemos que aqui ó, o meu número atômico é igual a 2. Tá? É igual a 2. Por quê? Porque o número de prótons é 2 e o número atômico também é 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho a presença dos elétrons. Antigamente, os elétrons eram representados com menos do lado superior à direita e com a letra E. Algumas didáticas atuais não estão adicionando esse sinal de menos, tá? Então, fica a seu critério. Se você colocar o Ezinho com o sinal de menos, ou se você não colocar, também é aceito. Por quê? As didáticas atuais, elas não estão colocando mais esse sinal de menos na representação da letra para os elétrons, tá? E aqui é só você contar as partículas que estão na eletrosfera. Então, também eu tenho 2 partículas, tá? Então, nesse caso aqui, o reconhecimento de um elemento químico é baseado no seu número atômico, tá? Número atômico. Número atômico. Então, nesse caso aqui, para você identificar um elemento químico, você vai ter que reconhecer o seu número atômico. Então, no caso aqui, a numeração, que é a identificação do tipo de elemento químico, você vai ter que reconhecer o seu número atômico. Antigamente, por isso que a tabela de Mendeleev, que é uma tabela periódica anterior a esta tabela, a tabela atual que nós temos, né? Os elementos eram baseados em ordem, eram ordenados, né?
em ordem crescente de massa atômica, porque naquela época de Mendeleev, quando tinha uma tabela obsoleta, a atual, eles organizavam os seus elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, porque não era conhecido antigamente o número atômico dos elementos. Então, existe na natureza elementos com o mesmo tipo de elemento com massas atômicas diferentes. Por exemplo, o cloro. Existe dois tipos de cloro. O hidrogênio. Existem três tipos de hidrogênio. Tem o prótio, o trítio e o deutério. São três tipos, ou melhor, prótio, deutério e trítio. São três tipos de hidrogênios que é encontrado na natureza que apresentam a mesma massa, com massas atômicas diferentes. Então, como que Mendeleev poderia organizar uma tabela onde apresentam elementos que têm massas diferentes? Porque a tabela dele era organizada em relação à ordem crescente de massas atômicas. Então, ele não poderia repetir esses elementos. Né? Não poderiam repetir esses elementos. Então, por esse motivo, a sua tabela ficou um pouco dificultada na elaboração da colocação desses elementos. Aí veio Moseley, né? Ele introduziu o número atômico, aí sim, o número atômico é a numeração que reconhece o elemento químico. Então, através do número atômico que você reconhece o elemento químico, certo? Então, nesse caso aqui, a gente identificou essas partículas subatômicas, né? São as notações relacionadas com os átomos de uma maneira muito fácil. Evidentemente que a gente não trabalha com os seus desenhos, né? Com um desenho como você está vendo aqui. A gente vai trabalhar com a representação das letras de cada elemento químico, né? Então, vou apagar aqui. Lembrando que essa aula está sendo gravada e você pode passar todas essas informações revisando essa aula, tá? Para o seu caderno. É importante, tá? Ou então você tem aquelas folhinhas, né? A apostila da revisão e você poderá transportar ou transferir essas informações para o verso da folha que está o conteúdo da estrutura atômica, certo? Uma coisa deu para perceber aqui. Esse átomo, essa representação aqui, é um átomo neutro. Por que ele é considerado um átomo neutro? Tá? Por quê? Opa, caiu minha caneta aqui. Porque prótons vai ser igual aos elétrons. Tá? Toda vez que um elemento for considerado uma espécie neutra, as quantidades de prótons vai ser igual às quantidades dos elétrons. Observe o seguinte, quantos prótons eu tenho? 2. E quantos elétrons eu tenho? Também 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho a representação de um átomo neutro. Tá? Então, os átomos neutros são aqueles que apresentam as mesmas quantidades de prótons e elétrons. Agora, cuidado, átomo neutro e átomo radioativo. O átomo radioativo são aqueles que as quantidades de prótons e nêutrons serão diferentes, tá? Bem diferentes. Eu vou apresentar maior quantidade, quanto maior a quantidade de nêutrons em relação aos prótons das partículas nucleares, você tem uma instabilidade dentro do núcleo. É muita partícula concentrada num espaço bem pequeno, né? A região mais pequena do átomo é o núcleo. É o núcleo. Então, ali se concentra muitas partículas. Quando a partícula está em excesso, ele tem que eliminar essas partículas através de emissões radioativas. Então, essas emissões concluem que o átomo é instável, tá? Então, a instabilidade atômica se dá no núcleo, tá bom? Para você recordar esse assunto aí, tá? Então, um átomo neutro são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tudo bem? Vamos apagar aqui. Tá? Agora, quando um átomo não é neutro,
ele pode ser, no caso, íons. Lembra dos íons, né, galera? Então, os íons são os prótons vão ser diferentes do que os elétrons. Então, para que seja um átomo neutro, os prótons vão ser igual aos elétrons. Para a espécie química, se está em forma de íon, ele vai ter os prótons diferentes dos elétrons. Então, como você está aqui. Então, vamos supor que eu tenho um núcleo, ou melhor, um átomo desse tipo. Vou desenhar aqui para vocês. Aqui já estou colocando duas eletrosferas, né? Dois níveis de energia. Tá aqui. Nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui. Não, vou colocar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Dois. Vou colocar menos um. Tá aqui. Vou tirar esses elétrons dessas camadas. Tá aí. Nesse caso aqui, essa espécie, eu tenho apenas um único elétron, tá? Como você está visualizando, e eu tenho dois prótons. Então, eu tenho prótons a mais do que os elétrons. Então, se eu tenho prótons a mais do que os elétrons, essa espécie aqui, ela é uma forma de íon. Então, esse nucleito aqui é, na verdade, um íon. Por quê? Porque as quantidades de prótons é diferente do que as quantidades de elétrons. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois prótons e os elétrons aqui eu só vou ter um, tá? Então, nesse caso aqui, o que tiver em maior quantidade, a espécie atômica terá carga aparente. Então, por exemplo, se eu tenho maior carga positiva, no caso aqui, se eu tenho maior quantidade de prótons, lembrando que os prótons são positivos, então, nesse caso aqui, eu vou ter o íon formado vai ser um íon positivo. Se eu tiver maior quantidade de elétrons do que em relação aos prótons, então o íon formado vai ser um íon negativo, tá? Então, nesse caso aqui, você tem a formação aí dos tipos de íons. Nós temos dois tipos que você sabe muito bem, que é os cátions e os ânions. Cátions e ânions. Então, aqui tem carga aparente positiva. Então, qualquer elemento químico que você for representar tiver uma carga aparente positiva, você tem um cátion. E todo elemento químico tiver a carga aparente negativa, você tem um ânion, tá? Essas cargas que estão aqui são cargas aparentes, que vão aparecer no elemento químico, tá? Então, quando você tiver um cátion, evidentemente, se a carga é positiva, tem que predominar a maior quantidade de prótons. Então, eu falo que os prótons é maior do que os elétrons. Isso é muito importante. E tem umas questõezinhas que é bobinha para se fazer, mas acaba enganando todo mundo porque você não tem esse detalhe, não tem aí não lembra da definição desse recurso, tá? Quando vocês têm os ânions, você tem um elemento com carga aparente positiva ou negativa. Então, quando você tiver um íon, uma espécie química, né, com a carga aparente negativa, você pode ter apenas um íon mononucleado ou polinucleado. O que é mononucleado? Só tem um átomo. E polinucleado, você tem vários átomos, tá? Então, essas cargas aparentes negativas vai predominar quem aqui nas quantidades? Os elétrons, porque os elétrons têm carga negativa. Então, eu defino que os prótons vai ser menor do que os elétrons em relação às suas quantidades, tá? Então, nesse caso aqui, é interessante você observar que uma espécie química pode ser neutra ou em forma de íon, quando os prótons forem igual aos elétrons, e os íons quando os prótons forem diferentes dos elétrons. Lembrando que quando você tiver prótons maior do que os elétrons, você tem os cátions,
E quando você tem os elétrons em maior quantidade do que os prótons, você vai ter os íons. Os ânions, desculpa, tá? Beleza? Então, continuando aqui o nosso raciocínio. Vamos aqui trabalhar com uma espécie química, tá? Eu vou escolher aqui um exemplo como um elemento, o cálcio. Se você consultar a tabela periódica, você tem dois valores para o cálcio, 40 e 20, certo? E aqui eu vou colocar uma carga 2 mais ou mais 2, tanto faz, tá? Tanto faz o tipo de carga mais 2 ou 2 mais ou 2 mais ou mais 2. Tanto faz essa posição aí. Depois, quando a gente for lá no segundo ano, você vai observar, quando for estudar o número de oxidação dos elementos, você vai ter que identificar a carga de um íon composto, tá? De um íon poliatômico. Nesse caso aqui, você sabe que a massa atômica sempre vai ser maior do que o número atômico. Sempre, tá? Independente das posições. Bem, a recomendação da IUPAC é que a massa atômica seja colocada na parte superior e o número atômico na parte inferior. Essa é a recomendação. Mas você pode ter uma tabela periódica que os valores podem estar todos do lado, pode estar tudo embaixo, em cima. Então você tem que identificar na legenda da tabela as posições desses valores. Mas independentemente, eita, quase que não sai, hein? Independentemente dessa orientação, você sabe que a massa atômica sempre vai ser maior do que o número atômico. Então, aqui fica fácil você identificar ou lembrar da identificação, né? Então, você sabe que a massa atômica aqui vai ser 40, o seu número atômico, que é representado por C, vai ser o 20. Os prótons vai ser, na verdade, as quantidades. Vai ser a mesma valor do número atômico, que os prótons e o número atômicos é a mesma coisa. Você sabe que o número atômico é a quantidade de prótons existentes no núcleo, então é 20. Os nêutrons, você pode calcular pelaquela fórmula que foi apresentada para você. Aqui, ó. Se você quer saber os nêutrons, você tem a massa e o número atômico, você pode calcular. Então, 40 menos 20, você tem igual a 20, certo? Então, você determinou a massa atômica desse íon, número atômico, número de prótons, número de nêutrons. E agora, para finalizar, os elétrons, tá? Os elétrons. Evidentemente que você vai ter que identificar qual é o tipo de ânion. Se ele tem uma carga positiva, então nós temos aqui um cátion. Então, os prótons vai ser maior do que os elétrons. E essa diferença nada mais é do que a indicação da carga que está representada aí nesse elemento químico. Então, nesse caso aqui, ó, os prótons, vou colocar aqui para você, vai ser maior do que os elétrons. Se eu tenho 20 prótons, que já foi mencionado aqui para vocês, tá? Quantos elétrons eu vou ter? Evidentemente que ele vai ser maior do que os elétrons, a variação da representação dessa carga. Então, ele vai ser maior 2 unidades. Então, aqui eu vou ter quantos elétrons? 18 elétrons. Então, nesse caso aqui, a quantidade de elétrons existente vai ser igual a 18, tá? Então, essa aí é só para você lembrar. Lá no nono ano, a gente trabalhou bastante com isso, né? No nono ano e também no primeiro ano do ensino médio, essas representações, tá bom? E se fosse aqui uma carga negativa, seria o inverso. Você, em vez de diminuir aqui para calcular o número atômico, você deveria somar. Vamos colocar um exemplo aqui sobre uma espécie negativa. Vou pegar aqui o cloro. O cloro é 37 e aqui é 17. E ele tem uma carga unitária negativa, como você está vendo ali. Então, você sabe que a massa atômica é o 37, o número atômico é o 17, o número de prótons é o 17, o nêutron é só você fazer a subtração, vai dar 20, né? 37 menos 17 é igual a 20, certo? E os elétrons? Você sabe que ele está em forma de ânion. Se ele é um ânion,
os prótons vai ser menor do que os elétrons. Se eu tenho, ou melhor, os prótons vai ser menor do que os elétrons vai ser maior que os prótons. Se eu tenho 17 prótons, que é igual ao meu número atômico, quantos elétrons eu vou ter? Eu vou ter uma unidade a mais do que os prótons pela indicação da carga. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 18 elétrons. Então, a quantidade de elétrons existente aqui nesse íon vai ser igual a 18, certo? Igual a 18. Tudo bem, galera? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a identificação dos átomos neutros e os íons numa espécie química. E também nós trabalhamos também na identificação de um material radioativo. Como que você identifica um material radioativo? A instabilidade do núcleo se dá na grande diferença entre prótons e nêutrons, tá? Então, quando tiver nessas proporções de 1 para 3, 1 para 4, quanto maior a proporção, mais instável é o núcleo e, consequentemente, vai gerar um material radioativo, tá bom? Então, posso apagar o quadro? Tudo bem? Posso apagar o quadro, galera? Fala comigo. Pode sim. Pode apagar. Sim. Valeu. Essa é uma lembrança, né, Nem falei aqui dos modelos atômicos, que os modelos atômicos dificilmente está sendo cobrado nas provas do Enem. Ninguém se fala mais em modelos atômicos, a história da evolução dos átomos, então a gente não precisa, nessa revisão, expressar isso. Tá? Agora, por que eu estou fazendo essa revisão? Porque a gente vai precisar isso nas ligações químicas, vai precisar isso nas desintegrações radioativas, né, quando a gente for trabalhar com a radioatividade, quando a gente for trabalhar lá no número de oxidação dos elementos do segundo ano mesmo, a gente vai precisar desses íons, né? Então você já tem uma base aí, uma revisãozinha aí para você ingressar com maior eficiência aí no conteúdo do segundo ano, tá bom? Vou apagar o quadro e a gente agora vai trabalhar com a igualdade entre as espécies, tá? Igualdade entre as espécies. Bom dia, Soraya. Soraya está na área, galera. Quer falar alguma coisa, titia? Pode abrir o microfone. Vamos lá. Igualdade entre as espécies. Bem, você reconheceu as partículas subatômicas como o número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons. Então, nós vamos trabalhar agora de uma maneira comparativa em relação à igualdade dessas partículas, dessas notações dos átomos com elementos químicos, ou com as espécies químicas, né? Por exemplo, eu tenho aqui a primeira igualdade, isótopo. Os isótopos. Bem, evidentemente que eu não preciso colocar teoria sobre isso, né? Até porque você já aprendeu muito bem sobre os isótopos. E isso aqui, na radioatividade, a gente só fala de isótopos radioativos. Isótopos radioativos para lá, isótopos radioativos para cá. Então, o que é um isótopo? Bem, é um conjunto de espécies químicas, provavelmente átomos, que apresentam o mesmo número atômico e número de massas diferentes. Então, isso que vem a ser isótopos. Quando eu utilizo ISO, tá? Você sabe que você já aprendeu isso comigo, até mesmo com a professora química, a professora Cíntia. Os isótopos na química nada mais é do que igualdade. Igualdade. Quando eu utilizo ISO na ciência, eu tenho o termo de igualdade. Ó. Isotérmica, mesma temperatura. Isobárica, bária, tá? De pressão, de pressão, então mesma pressão. Tá? Isovolumétrica,
iso, volumétrica, volumes iguais. Então, isótopos. Não tem aqui o Pzinho aqui do topos, o P está relacionado com os prótons, né? Os prótons e o número atômico são a mesma coisa, então são elementos que apresentam o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico e massas diferentes. Então tem aqui, ó, o elemento X e outro elemento X. Aqui eu vou botar massa 40, aqui 41, aqui 20 e aqui 20. Então, apresenta o mesmo número atômico. Então, o número atômico aqui é o 20, porque é o menor, o número de massa vai ficar, é o maior número, vai estar na parte superior, é a recomendação da IUPAC, tá? Então, nós temos aqui o mesmo número atômico e número de massas diferentes, tá? Então, nós temos aí a representatividade dos isótopos, ok? Já estamos quase no final da nossa aula, né, galera? É 9h45 que termina, né? Então, vamos aqui aos isóbaros. Isóbaros. Iso igual baros, não tem aqui a letra A, está relacionado com a massa. São um conjunto de elementos que apresentam massas iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho X e Y. Olha por que eu botei letras diferentes. Aqui eu boto 40, aqui eu boto 40, aqui eu botei 20 e aqui 21. Por que eu coloquei letras diferentes nesse caso e aqui eu coloquei letras iguais no primeiro exemplo e letras diferentes no segundo exemplo? Por quê? O que identifica o elemento químico nada mais é do que o número atômico. Se eu tenho o mesmo número atômico, eu estou relacionado com o mesmo elemento químico. Estou falando do mesmo elemento químico. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o mesmo elemento químico. Como aqui são isóbaros, massas iguais e números atômicos diferentes, é o inverso dos isótopos, então eu representei aqui com letras diferentes. Por quê? Porque aqui o número atômico é 20 e aqui é 21. São elementos químicos diferentes. Por esse motivo, porque eu representei letras diferentes aí dos elementos químicos, tá? O próximo, isótonos. Os isótonos são elementos, é o conjunto de átomos, né, que vão apresentar números de nêutrons iguais. Então, vão ter massa atômica e número atômico diferente, tá bom? Então, massa atômica e número atômicos diferentes. Então, nesse caso aqui, eu vou representar dessa maneira, ó. 40, 41, 20 e 21. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui massas atômicas diferentes, números atômicos diferentes, porém, os nêutrons são iguais. Se você pegar 40 menos 20, você dá 20 nêutrons. Aqui, 41 menos 21, você vai ter 20 nêutrons. Então, os nêutrons são iguais. Então, isótonos, não tem um Nzinho aqui, ó, o N de nêutrons, então vão apresentar o mesmo número de nêutrons. E para finalizar essa nossa revisão, nós temos os isoeletrônicos. Os isos eletrônicos, tá? O que são isos eletrônicos? São espécies que vão apresentar, essas espécies, agora que eu estou falando, vai apresentar também íons, comparado íons com íons ou íons com átomos, não importa, tá? Vão apresentar o quê? Vão apresentar as mesmas quantidades de elétrons. Então, aqui, ó, isótopos, isóbaros e isótonos trabalham basicamente com estrutura de átomos. Já nesse caso aqui, pode entrar também os íons, tá? Para você observar aí a igualdade das quantidades de elétrons. Vamos aqui um exemplo. Vou pegar aqui um átomo. E aqui eu vou pegar um outro elemento químico, vamos supor aqui, vou pegar aqui 41 e vou botar aqui 21. Só que ele tem uma carga, deixa eu ver aqui, uma carga positiva unitária. Aqui eu estou comparando aqui
essa espécie, tá? Que é um átomo neutro, com uma espécie iônica que apresentam íons. Nesse caso aqui, ele é um cátion. Por quê? Porque apresenta carga positiva. Então, nesse caso, eu vou apresentar aqui, ó, quantos elétrons? 20 elétrons, porque os prótons vai ser maior do que uma unidade do que os elétrons, como você viu anteriormente. E para finalizar, nesse caso aqui, eu vou ter aqui 20 elétrons, porque é um átomo neutro. Você sabe que quando você trabalha com um átomo neutro, as quantidades de átomos, quando você trabalha com um átomo neutro, você sabe que os prótons vão ser igual aos elétrons. Tá bom, galera? E é isso. Já estamos aqui em cima da nossa aula, da nossa hora. Falta aqui mais 5 minutinhos, 10 minutinhos para terminar, né? Por favor, eu gostaria que todos colocassem aí no chat. Pedro Henrique, Dudu, pode explicar de novo? Posso sim. Mas, antes disso, sobre isoeletrônicos, tá bom? Eu falo aqui. Eu gostaria que todos colocassem no chat o seu nome aí, tá? Nome completo. Todos no chat. Para mim marcar como uma presença aqui também. Além do formulário que você tem que preencher, você também tem que botar sua presença aí no chat. Tá bom, galera? Vai colocando aí seu nome completo aí no chat, que vai ficar gravado lá na plataforma para mim, aí eu coloco aqui no meu diário. Tá bom? Todo mundo colocando o seu nome aí, beleza? Como o Pedro aqui pediu para mim reexplicar aqui para você, né, o isoeletrônico, eu vou apagar aqui, tá? E vou explicar com mais calma esse exemplo que foi atribuído aqui, tá bom? Bem, eu trabalhei com o elemento X, onde o número de massa é 40 e o número atômico é 20, certo? O Y, o elemento Y, ou a espécie Y, é uma espécie iônica. Toda vez que eu tenho uma carga positiva ou negativa em forma de íon, eu falo que é uma espécie iônica porque apresenta íon. Então, vão ter reações químicas. Quando você trabalhar com equilíbrio químico, você vai ter também um equilíbrio iônico. Quando você tem a palavra equilíbrio iônico, que é o conteúdo do segundo ano, você vai ver que é um equilíbrio onde vai ter a presença de íons presentes na reação química. Então, por esse motivo, você tem que trabalhar aí com as espécies iônicas, tá? Nós estamos aqui basicamente, né? Mas vai ter situações que vai ter mais um grau de complexidade maior. Por esse motivo, você vai ter que reconhecer as espécies iônicas, tá bom? E, além de tudo, quando a gente trabalhar também com a eletroquímica, que é a parte de pilhas, eletrólise e etc. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 41, que foi o Pedro que me perguntou, né? E 21. Vamos lá. Primeiro, iso eletrônico, iso igual eletrônico, quando você tem um Ezinho de elétrons, então vão apresentar o mesmo número de elétrons. Essa espécie aqui não tem nenhuma carga positiva e negativa aparente. Então, eu falo que os prótons é igual aos elétrons. Então, esta espécie é uma espécie neutra. Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma carga aparente positiva. Eu poderia ter positiva ou negativa. Então, quando eu tiver uma carga aparente positiva, os prótons tem que ser diferente do que os elétrons. Então, aqui eu tenho uma espécie neutra e aqui eu tenho uma espécie iônica. Nós sabemos que a espécie iônica pode ser o cátion e pode ser os ânions. Os cátions e ânions, né? Então, quando for um cátion, os prótons maior do que os elétrons. E quando for o ânion, é o inverso, como a gente viu anteriormente. Nessa espécie química, eu estou trabalhando com essa espécie iônica com os cátions. Por quê? Porque apresenta uma carga unitária positiva. Então, se eu tenho aqui 21 prótons, né? No caso aqui, eu vou botar do outro lado, 21 prótons,
ele vai ser maior do que os elétrons, a quantidade de carga que está expressa. Nesse caso aqui, é apenas uma carga. Então, ele vai ser, os prótons vai ser maior do que os elétrons, uma unidade unitária. Então, no caso aqui, eu vou ter 20 elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, como os prótons é igual aos elétrons, os elétrons vai ser igual a 20, porque esse 20 aqui é os meus prótons, que é a mesma coisa do que o número atômico, e nesse caso aqui, como você já determinou, eu vou ter 20 elétrons também. Então, os elétrons estão na mesma quantidade. Tudo bem, Pedro? Melhorou agora para você? Beleza, show de bola. Gente, colocando aí a presença, tá? Todo mundo colocando a presença aí no chat, tá bom? E também preenchendo aí o formulário da presença, tá ok? Na semana que vem é a semana continuativa do primeiro bimestre, né? Então a gente vai recordar ainda essas situações. Vou falar com vocês sobre a distribuição eletrônica, tá? O diagrama de Lewis, que é muito importante também, e as camadas eletrônicas. E depois a gente passa para a radioatividade e termina essa parte do primeiro bimestre, tá? A gente focou mais apenas na estrutura do átomo, tudo bem? Não trabalhei com substância simples, substância composta, até porque você viu isso muito no nono ano, viu muito no primeiro ano, tá? E agora no segundo ano eu estou coletando as principais, os conteúdos que você vai precisar para você desenvolver mais os conteúdos aí do segundo ano. Tá bom, galera? Obrigado aí pela presença de vocês. Muito bom estar de novo aí em contato com vocês, mesmo que seja de uma maneira virtual, mas é bom demais. Muito obrigado por tudo, tá? Saúde para todos vocês, tá bom, galera? Agora eu precisava que todos saíssem da sala, tá bom? Para mim finalizar aqui a gravação, eu preciso que todos saíssem da sala. Muito obrigado aí pela presença, tá? Tchau, tchau aí, grande abraço para vocês e até a Valeu próxima aí, aula, tá tchau. bom? Obrigado, gente, obrigado, tá? Tchau, tchau. Valeu, Edu. Valeu, filhão, fica com Deus. Antônio, preciso que você saia também. Antônio e Roberta, por favor, tem que sair da sala, por gentileza, tá?